Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje, desta quinta-feira, dia 25 de novembro. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Inclusive vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Nosso canal no YouTube, youtube.com/Jefa Sorocaba, também o facebook.com/Jefa Jefasoc e os nossos outros canais de transmissão, de comunicação, né? Nosso site, nosso WhatsApp, tem o Instagram, tem o Twitter, vocês estão vendo a fachada do nosso centro também. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que todas as nossas palestras elas ficam gravadas. Se você não conseguir assistir agora, né, no momento em que ela está sendo exibida, você pode assistir depois sem problema nenhum. Vamos passar aqui então, vamos fazer a nossa prece de abertura, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre. Que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo, aqueles que forem assistir num outro momento, também pedindo ao nosso Pai que envolva com muito amor e muita luz a nossa convidada da noite de hoje, para que ela receba todo o auxílio, todo o amparo, para transmitir a sua mensagem, transmitir o seu conhecimento para a gente. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje dia 25 de novembro, nossa última palestra, nossa última live, né, da noite de quinta-feira. Hoje nós estamos gravados, né, por uma questão aí de agendas, né, não só minha, como também da nossa convidada. Inclusive vou colocar ela já aqui na tela para vocês. A Camila Marques, médica veterinária lá de São Bernardo do Campo. É nossa sócia aqui já de palestras, né, sempre fazendo as palestras aqui para a gente de quinta-feira. Camila, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Obrigada, gratidão sempre por esse espaço, né? Acho que o pessoal não deve me aguentar mais, mas eu estou aqui de novo a pedidos tanto do Wilson quanto da espiritualidade. É sempre uma honra poder estar aqui. E espero poder, em breve, aí conhecer o Jefa Sorocaba, né? Vamos ver se a gente consegue em janeiro, né, Wilson, fazer essa visita. E queria agradecer aqueles que trouxeram essa nossa conexão, essa nossa união, a Cleide e o João, que devem estar assistindo da CEAM, meus amados, e a gente segue aí em missão. Então, vamos lá. Sendo, lembrando, né, nossos trabalhos presenciais, né, todo primeiro e terceiro domingo do mês. Já deixando um recado aqui para o pessoal, que no primeiro domingo de janeiro nós não vamos fazer o nosso trabalho por conta aí da proximidade, né, das festas de final de ano, né. Então, o primeiro domingo de janeiro não haverá trabalho, mas o terceiro domingo estaremos com força total e mais do que convidada, né, Camila? Você será muito bem-vinda aqui para estar aqui com a gente. A gente só se conhece por vídeo, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda, então será um prazer e uma honra receber aqui você no nosso centro, né? Para conhecer o nosso pessoal também, conhecer o nosso trabalho, será muito, muito legal ter você aqui com a gente. Bom, Camila, você, tema que a gente escolheu aqui para a noite de hoje, né? Para a gente bater um papo, autoestima e também os animais. Camila que faz lives quase todos os dias, né? Pelo trabalho dela, né? Como veterinária, como terapeuta integrativa, e recentemente você fez, né, durante todo o mês, palestras, né, e bate-papos relacionados a esse tema, né, de autoestima. Eu assisti algumas das suas lives, achei muito interessante, até por isso que eu pedi para a gente conversar sobre esse tema, né, Camila? Porque a autoestima acho que envolve tudo na nossa vida, né? Se a gente não tiver, a gente ouve muito, né, no meio espírita, né, de ajudar o próximo, né, de fazer o bem ao próximo, mas eu acho que a gente humildemente, eu acho que a gente deveria inverter um pouquinho os papéis. Se nós não estivermos bem, se nós não estivermos seguros dos nossos propósitos, das nossas vidas, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ajudar alguém se nós não estivermos bem, né, Camila? Acho que começa por aí, não é isso? Uhum. Eu acho que a autoestima foi um trabalho que eu trabalhei bastante no mês de outubro. Então, depois acho que o Wilson coloca as minhas redes sociais, vocês vão ver. E é uma coisa que eu comecei a perceber o quanto a autoestima não é falada. Sabe por quê, Wilson? Porque você se pôr em primeiro lugar, você olhar para você, você considerar as suas necessidades, ainda é visto socialmente como egoísmo, arrogância. E aí você vê aí um número gritante. Por que a gente falou da autoestima? Porque a gente fez uma pesquisa de conteúdo, em breve eu vou lançar outra, então me ajudem.
E aí, a autoestima foi o segundo tema mais votado. Então, das 500 pessoas que votaram, 400 falaram da autoestima. Então, quer dizer, autoestima baixa. E pior que isso, Wilson, é que a gente tem essa autoestima baixa muito correlacionada ao que a gente falou em setembro, que é o suicídio. Então, é uma coisa que precisa ser falada. Então, para quem não sabe, o que é autoestima? Estima é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que a gente que faz trabalho altruísmo, a gente tem muito, né? De se pôr no lugar do nosso irmão, do nosso animalzinho. E quando a gente pensa em autoestima, é se pôr no seu próprio lugar. E aí ver todos os sofrimentos que você teve, todas as conquistas que você teve e entender que é tudo você. Então, a autoestima ela está muito correlacionada aos animais também. E olha que louco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Por quê? Porque muitas protetoras, muitas pessoas que trabalham com animais e que tem aquela coisa que a gente fala da acumulação de animais, tem isso por conta da autoestima baixa. E aí você vai falar, nossa, doutora, mas você está falando então que elas não gostam de animais? Não. Mas eu estou falando que pode ser que aconteceu alguma coisa na vida delas que fez com que elas inconscientemente detestassem os humanos e jogassem toda a energia para os animais, o que é normal, porque eu ouso dizer para vocês aqui, ainda não mudei essa opinião, Wilson, acho que eu já falei sobre isso em outras nossas partilhas, que não existem humanos que gostem e amem a gente tão verdadeiramente quanto os animais. Isso é muito similar na criança, o bebê, mas tem uma linha que estuda o bebê que diz que não tem tanto amor quanto é falado. Então, o animal, ele entra num lugar no nosso coração, ele dá algo para a gente que a gente muitas vezes não acha nos humanos. Então, é uma coisa que a gente precisa falar. Então, muito do negativo dessa interação humano-animal pode estar associada à baixa autoestima. Acho que não tem como a gente não pensar na seguinte questão, Camila. Ah, eu não gosto de seres humanos e por isso eu tenho muitos animais e aí acaba acontecendo isso que você falou de acumuladores, enfim. Esse não gostar de seres humanos e a gente às vezes a gente até dá razão para algumas pessoas diante de tantas atrocidades que acontecem, né? Um humano matando o outro, maltratando o outro, humanos maltratando animais, enfim, tem tanta coisa negativa que a gente vê que muitas vezes a gente fica enojado de um outro ser humano, né? Por conta disso, quando a gente ouve alguém falando, eu não gosto de outro ser humano, eu prefiro os animais, inclusive tem até perfis, né, em redes sociais, né? Prefiro bicho do que gente, prefiro cachorro do que gente, prefiro gato do que gente, enfim. Essas pessoas que têm isso em mente, né, de não gosto de um outro ser humano, está relacionado com a baixa autoestima ou são coisas distintas, é questão de comportamento mesmo e até uma certa revolta que a gente vê, né, no dia a dia diante de tantas barbaridades que a gente vê acontecendo. Bom, eu peço licença aqui para expor minha opinião hoje, voltando, que eu sempre repito hoje, que eu sou um ser que muda, então pode ser que você me veja falando outra coisa, mas o que é interessante a gente perceber? O ódio é uma coisa muito forte. Eu posso falar, Wilson, não gosto de você. Agora, para eu mencionar com esse vigor, eu odeio os humanos, significa que essa pessoa vivenciou alguma situação de dor, de decepção, de frustração, que pode ser desde uma puxada de tapete até uma ruptura amorosa, até algum relacionamento abusivo. E isso fez com que ela jogasse essa afetividade para o seu animalzinho de estimação. Temos muitos animais, muitos casos, muitos mesmo, Wilson, de animais que resgatam esses humanos. Então a gente vê vários videozinhos, né, do animal que está em sofrimento, que de repente o humano está lá dando amor e dando aceitação. Isso acontece muito também ao contrário. Eu diria até que muito mais ao contrário. Então, esse humano que se decepcionou, esse humano que não vê vida, que está totalmente caído mesmo, que acha que é a última bolacha quebrada, péssima. Esse animalzinho vem e mostra que ele está ali,
esse animalzinho deita no lado, ou deita em cima de você, ou simplesmente, sabe, passa a patinha em você e não vai julgar você, não vai olhar o seu cabelo. Falando em autoestima, talvez não vai ver se você tomou banho ou não. Se você. É verdade, se você tá com mau hálito, se você tá jogado, porque a autoestima tem uma ligação também muito íntima com a depressão. Então, às vezes, a pessoa está com a autoestima tão baixa que ela chega um momento que ela não vai olhar para as necessidades. E aí o animalzinho tem um papel de terapeuta, muito terapeuta. Então, é uma coisa para a gente olhar. Então, na minha percepção, quando o humano chega e fala que odeia seres humanos, tem alguma coisa que aconteceu. E aí eu dirijo algo para você que às vezes usa isso, com todo respeito. Mas se você odeia os seres humanos, você odeia a si mesmo. Então, se a postura do outro te fez achar que não é legal, se a postura, enfim, política, qualquer um que você esteja nesse processo de ódio, vamos fazer diferente. Então, vamos tentar trabalhar o amor. Então, eu diria que o que a pandemia nos trouxe é uma cultura de paz. Quantas pessoas entraram no ódio e brigas e tudo mais, e quantas pessoas se uniram em fraternidade? Então, se realmente existe o ódio, que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso. Mas eu concordo em gênero, número e grau com o que você já disse, a gente já conversou. A relação que a gente tem com os animais é algo que é inexplicável. É algo que o humano tem que estar num potencial muito, muito trabalhado terapeuticamente, espiritualmente, para ele ter esse sentimento tão genuíno. Então, por isso que muitas vezes as pessoas preferem eles do que os humanos. A gente até brinca, né, Camila, no nosso trabalho espiritual, né, no centro espírita, que o animal não vai sozinho no centro. O animal ele precisa ser levado por um tutor, por um ser humano. Obviamente, então, aquele animal, os animais de uma forma geral, tirando os selvagens, né, que estão na natureza, né, graças a Deus que ainda tem, né, animais vivendo na natureza, mas os animais que vivem conosco, né, cães e gatos, eles dependem da gente. Então, existe essa relação, existe uma troca, né, deles com a gente aprende muito com eles também estão evoluindo com a convivência com a gente. E o próprio Marcel Benedetti, né, nosso querido Marcel Benedetti, né, médico veterinário, que inspirou o nosso trabalho, né, de assistência espiritual aos animais, inspirou tantos outros centros por aí, né? Aliás, deixar aqui registrado um beijo para minha amiga Ivani, né, que sempre está aqui com a gente, nossa querida amiga, né, que nos ajudou muito no início do nosso trabalho, né? Eu não tive o privilégio de conhecer o Marcel, mas conheci através da Ivani, né, que ela trouxe inúmeros relatos, inúmeras histórias dele. E segundo a Ivani, né, e eu confio muito no que ela fala, né, a respeito do Marcel, o Marcel dizia muito essa questão, batia muito nessa tecla, né, de que não tem como amar os animais e não amar o ser humano. Não tem como você ajudar só o animal, né? Ao levar um animal para o centro espírita, aquele ser humano também está sendo tratado espiritualmente falando, né? Porque muitas vezes o animalzinho realmente está doente, está numa situação difícil, mas às vezes quem está mais doente é o ser humano, né? Por trás daquele animalzinho doente existe um ser humano doente, às vezes não fisicamente necessariamente, mas doente da alma, né? E acho que você como veterinária, né, e também como terapeuta, deve perceber muito isso, né, Camila? Que por trás, às vezes, de um animalzinho que é levado lá no seu consultório, existe ali um ser humano, uma família doente, e quando existem, né, profissionais como você, e graças a Deus que existem profissionais como você, e isso tem sido ampliado bastante, toda a família é ajudada, né? Não só aquele animalzinho, mas tudo que está em volta do animalzinho recebe também uma ajuda, tanto espiritual como material, né? Uhum. Sim, eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu trabalho, mais eu estudo, tanto os livros quanto à noite, né? Eu estou tendo aulas e aulas e dando aulas, fazendo algumas coisas aí para conseguir materializar o meu trabalho, mas eu percebo o quanto os animais são aqueles que trazem os humanos. Porque muitas vezes está tão difícil que por vontade própria você não vem. Mas, de repente, aquele animalzinho traz. Hoje mesmo, Wilson, eu atendi uma paciente, um cachorrinho, na realidade, e essa senhora eu conheço, ela me conhece desde criança. E aí foi interessante porque eu fui lá na casa dela, e aí ela contou que o marido faleceu,
ela contou o quanto foi difícil a doença do marido, ela contou o quanto o João, que é o cachorrinho, ajudou ela no processo. E aí eu fui percebendo, conversando e olhando para isso, o quanto está correlacionado. Então, quanto de alguma forma, às vezes só o fato da pessoa falar o que ela está sentindo e alguém ouvi-la sem dar opinião, sabe? Porque é uma coisa que a gente precisa exemplificar e trabalhar na gente. Às vezes a pessoa fala, você já vem com uma opinião ou com uma sugestão. No caso, às vezes, só ouvir essa pessoa e prestar atenção nesse animal é curador. Então, é uma coisa que eu tenho percebido. Então, muitas vezes a pessoa vem, isso para mim, todos, viu, Wilson? Não é mais uma coisa que é raro. O animal vem, aí o humano começa o discurso. Ah, Camila, a flor tá assim, assada, nananã. Eu quero ver um floral, eu quero ver não sei o quê, eu quero ver a acupuntura, eu quero. E aí depois ela leva, vai, 20 minutos falando do animal. O animal assume uma postura de observador comigo. E aí os outros 30 ela começa a falar dela. E aí ela começa a falar dela e muitas vezes vem o choro, vem a questão. E aí é interessante que o discurso vem, nossa, foi tão boa a sessão da flor, por exemplo. E aí você percebe que indiretamente você não fez nada, né? Você só ouviu. E aí eu acho que isso é uma das coisas que o animal traz. O animal é cientificamente comprovado que ele ajuda na interação humana, que ele é um capacitor de relacionamento. Então, se ele tem esse potencial, além de todos os outros benefícios que ele faz para nós, vamos começar a olhar, vamos começar a perceber essa característica dos nossos queridos irmãos. Como você bem disse, né? Às vezes a pessoa só precisa falar. E o que a gente percebe bastante, Camila, no nosso trabalho espiritual, é que muitas vezes as pessoas que levam o animalzinho no centro, porque às vezes está doentinho realmente, como eu já falei, às vezes ele está passando, né, por uma situação que necessita, né, de uma energia melhor, e por trás disso o ser humano também precisa de uma energia melhor. E muitas vezes essa pessoa se sente desconfortável, para não dizer outra coisa, de falar isso para uma outra pessoa. E às vezes pessoas que são espíritas ou de outras religiões, né? E o mais triste, né, por exemplo, né, no caso dos espíritas, né, é você ouvir relatos de pessoas, né, que dizem, eu fui conversar lá no centro espírita onde eu frequento, e a pessoa fala, mas é só um cachorro, você está assim só por causa do seu cachorro, ou só por causa do seu gato, né, você está assim por isso, né, enfim, as pessoas não têm, a grande maioria, não tem ainda essa percepção de entender que o animalzinho, muitas vezes, é a única pessoa da família. Ele é a família da pessoa. E que por trás daquele animalzinho existe todo um histórico aí que você, né, já até deu um exemplo aí, e as pessoas às vezes não entendem. Às vezes pessoas da mesma religião, quando é de outras religiões então às vezes é até pior, né? Porque se espírita às vezes já não acredita que animal tem alma, imagine de outras religiões, né? Infelizmente ainda tem isso. Então, o saber ouvir a pessoa, né? O saber ter essa empatia, né? Como essa palavra da moda que você bem trouxe aqui, esse é o papel, né? Que deveria ser de todo centro espírita, de toda igreja, né, de todo templo religioso. Saber ouvir a pessoa. Por que você chegou até ali? Porque o animalzinho está doente? Tá, mas se o animalzinho está doente, só ele está doente, como é que está a sua casa? São coisas tão simples, né? Assim, pra gente que está nesse meio, são coisas que às vezes parecem tão simples, mas que quando a pessoa vem e se sente acolhida no centro, sabe? A pessoa sai dali, puxa vida, né? Minha vida parece que mudou, parece que uma porta se abriu. Né? Eu acho que falta um pouco dessa percepção, né, Camila? Independente de religiosidade, né? Mas as pessoas entenderem que não é só um cachorro, não é só um gato. Às vezes é parte da família, né? Então, mas eu acho que também tem um outro viés aí que a gente precisa, já que você entrou nesse assunto, conversar também, né? Você que está assistindo nossa live, dá uma observada e busca um lugar que você se sinta bem, que tenha similaridade com o que você acredita, que tenha algo ali. Porque o que que acontece? Às vezes, no desespero, a gente vai em qualquer lugar. A gente faz qualquer coisa. Já aconteceu com você, de você, de repente, ir lá comprar, preciso, sei lá, de uma blusa? De repente, você compra a primeira e quando você usa, já rasgou?
mesma coisa, em todos os lugares, como você se sente. E também, se você é tarefeiro, se você faz algum trabalho social, também você tem que ter um termômetro dentro de você, se você está bem ou não, para fazer esse trabalho. Porque às vezes o que acontece? A pessoa foi em um lugar X, qualquer, que não conhece os animais de qualquer forma, e não tem obrigação nenhuma de conhecer, é de cada um. E a pessoa, o tarefeiro não estava bem. Então a pessoa, naquele sofrimento, foi lá e falou, e infelizmente nós somos raça humana. Então, eu brigo muito com isso ultimamente, viu, Wilson? Até com a equipe do Rei, que a gente conversa muito em relação à hipocrisia mesmo. A você começar a perceber quando você está apto e quando você não está. E o treinamento, o estudo, a disciplina, é uma coisa que os espíritos pedem muito para gente. Então, disciplina, estudo, treinamento. Então, até que ponto você entende que, se o que a gente acredita é real, o que o irmão está falando para você, o que o tutor está falando para você, tem a ver com a sua história. Quantas vezes a pessoa começou a falar coisas que eu estava vivendo e eu tive que respirar 200 vezes, tomar 200 garrafas de água para poder trazer. Então, quando você está a serviço, que você possa estar inteiro. E se você aí tá se sentindo como o Wilson falou, ou já ouviu tudo isso que ele falou, que é uma coisa real mesmo, perceba que às vezes a pessoa pode ter se equivocado. Às vezes o lugar que você buscou não foi um lugar que ressoava com você. E vai buscar a sua tribo, e vai buscar o seu lugar. O Jefa mesmo tá com um trabalho bem legal online. Eu acho que esse online nosso, né, Wilson, veio para ficar. Então, a gente não vai ficar tão longe mais. Eu mesmo estou pensando na planilha do ano que vem, vocês também. Então, é uma coisa que veio para ficar. Mas sinta, lembra que você é o seu termômetro. E se você é espírita, conversa com seu mentor. Se você é católico, com seus santos, se você é um bandista, com seus guias, se você é que nem eu, mais no xamanismo, com os elementos da natureza, e usa isso para achar a tua o teu lugar. E se você ouviu isso também, né? Não cabe a você, às vezes, porque é uma coisa, esse discurso é muito legal. Ah, mas é só um animal. Aí, se eu não tô bem, eu já entro e falo: ah, mas o animal é melhor que você. Mas o animal me dá o que você não me dá. E você entra no discurso, e não é isso. Então, a pessoa falou a verdade dela naquele momento. Para ela, o animal não é nada. Quem é você para querer convencê-la? Então, isso já, se fosse comigo, Wilson, se fosse comigo que acontecesse isso, que alguém virasse e falasse isso, hoje eu viraria e falaria que, ok, e buscaria outro lugar. Se fosse no passado, eu choraria um monte, a pessoa falando isso. Eu choraria, porque eu acharia um absurdo. Se fosse em outro estado, dependendo de como eu tivesse, talvez eu ficaria mais agressiva. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, se você se identifica, busca um lugar aí que ressoa com você. Bom, a gente falou bastante de autoestima, né? Pelo menos um pouquinho, né? De autoestima humana, né? Que é necessário, né? Muitas vezes buscar ajuda, né? Não é vergonha nenhuma buscar ajuda, seja no centro espírita, seja uma ajuda profissional mesmo, né? Procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim. E os animais? Os animais têm esse problema de autoestima, porque assim, como eles estão convivendo muito com a gente, muito de perto com a gente, estão aprendendo e evoluindo muito com o convívio com a gente, talvez seja natural que algumas coisas que acontecem com a gente também aconteçam com eles. Não necessariamente, que a gente gosta muito de tocar no assunto. Não é porque você está doente com a doença X e o animal também está com a doença X, é que ele pegou a sua doença no seu lugar e está doente no seu lugar. Não. Às vezes ele também às vezes ele também ficou doente, mas não é que ele ficou doente no seu lugar. Mas com o animal, existe também essa questão de autoestima. Tem aquele animal, por exemplo, um animal de abrigo, um animal que está na rua, que foi, sei lá, abandonado pelo seu tutor. Existe essa questão neles ou é completamente diferente? Estou falando besteira aqui. Não, eu diria para você que ainda é uma incógnita a forma que eles pensam e o que eles absorvem. Porém, tem alguns estudiosos que vão trazer a importância e a vibração que existe numa palavra. Então, quem conhece Masaru Emoto, que fez um trabalho incrível com gelo, então o que que ele fez? Ele pegou copos e colocou nomes: raiva, ódio, amor,
fé, esperança, nazismo, um monte de palavras, ele foi congelar e foi fotografar e viu que palavras negativas tinham cristais todos estranhos. E palavras positivas, cristais bem harmônicos. Se a gente for por esse viés, e nós somos 70% água, alguns órgãos até mais, nós somos capacitados a, de alguma forma, absorver essa energia. Então, quando você fala para o seu animal, você é feio, nossa, você tá gordo, nossa, como você é desengonçado, nossa, que cachorro idiota, meu, olha o que ele tá Viu? fazendo. Peraí. Nossa, Só um parênteses, eu não posso falar que o cachorro é gordo? claro que não. Não? Eita. Não. Só rever meus Depende conceitos, então. depende de como é. Por quê? Porque a vibração de gordo na ofensa, ela tem uma vibração negativa. Agora você fala, ai, você tá tão gordinho, ai, vem cá, meu fofinho. Tudo bem. É nesse sentido, é no sentido carinhoso. Sim, sim. Então Mas se a gente for pensar na vibração das palavras, quando você fala isso, você está alimentando o negativo dele. Então, tem animais que, ok, que são distraídos, e tem animais que ficam chateados. Tem animais que, gato, cachorro, que se você grita, ele fica 3 dias sem falar com você. Sem ver. Teve uma tutora amigona minha que foi fazer uma inalação no gatinho dela, o gatinho ficou 1 dia e meio sem falar com ela, sem estar junto. Então, depende do animal. Qual que é a dica para você saber? Ah, Camila, meu animal está com autoestima baixa. Lembrando que autoestima é um termo humano. Eu estou fazendo só uma correlação para a gente poder entender. Então, como é que eu sei? Quando o seu animalzinho não olha para cima. Então, ele olha para baixo, orelhinha baixa. A gente vê muita autoestima baixa nos animais que têm problema de pele. Porque ele era ótimo, dormia na cama. De repente, ele começou a ficar fedido. Ah, não pego mais, não beijo mais, fica na cama. Então, o animal sente sim. E a autoestima deles também pode estar relacionada ao luto. Então, quando algum ou um humano ou um animalzinho, um companheirinho falece, alguns animais também entram nisso. Então, qual que é a solução, Camila? Como que eu faço para o meu animal? Eu me identifiquei, ele é assim. Amor. Então, pegar no colo, falar o quanto é bonito, o quanto você ama. Então, como um remédio mesmo, todos os dias. E se você, de alguma forma, deprecia o teu cachorro, teu gato, pode ser um bullying, assim, né? Pode ser que de alguma forma você está projetando, porque se o que eu estou trabalhando é normal e o que eu estou trazendo é real, da mesma forma que o Wilson chama o cachorro de gordo, ele pode ser alguém pode te falar que você é também. E aí fica aquela coisa. Então, falam para mim, eu jogo pro cachorro e, gente, meu computador está vindo porque os gatos estão atrás, eles estão empurrando meu computador para mim. Você vê quem manda aqui em casa. Então, sempre que eu ouço uma palavra, eu jogo no outro. E eu jogo e vomito no animal. Então, quantos tutores estão nervosos, brigaram e chuta o gato, sem querer, querendo, né? Joga a almofada, sai daqui! Eu mesmo já fiz, mas eu faço isso porque eu tenho arremesso de gato e cachorro. Porque quando eu vou deitar, é verdade, eu não consigo subir o cobertor. Aí eu tenho que jogar para cima, sai daqui! Para eu poder puxar o meu cobertor. Então, é uma coisa que eu faço, mas perceba o tom, como você está falando. Então, eu acredito que essa hipótese é bem interessante. Quando eu falei brincando, obviamente, quando eu falei de gordinha, até porque eu não estou na melhor das formas físicas, né? Então eu brinco com as minhas... É que a Paçoca hoje não está aqui, né? Ela tá com preguiça de subir aqui no lugar que eu faço as lives, mas normalmente ela vem aqui. Eu brinco, eu passo a mão na barriguinha dela, tá gordinha que nem o papai, tá rolicinha, aliás, todos aqui são roliços, né? É no sentido, obviamente, sentido carinhoso, né? Não é no sentido depreciativo, né? Mas acho que é bem isso que você, né, falando de uma forma mais séria agora, acho que é bem isso que você falou, essa questão da energia. Talvez eles não entendam tudo que a gente fale, né, a verbalização, mas a nossa energia, com certeza, eles vão não só entender, como absorver. Então, se você projetar uma energia alegre para o seu animal, uma energia feliz, de brincadeira, é claro que ele vai sentir isso e vai ficar feliz tanto quanto você. Agora, se você, da mesma forma, jogar uma energia depressiva, uma energia negativa, se você não estiver bem e você projetar isso no seu animal, é claro que ele também não vai ficar bem, né? E de que forma a gente pode lidar da melhor maneira possível com essa... Você falou que a autoestima é um termo humano. De que forma a gente pode lidar com essa autoestima
ainda que seja só para os animais, ainda que seja só para cuidar bem do meu animalzinho, para que ele não se sinta tão pesado, com aquela energia tão pesada, né? Ainda que seja só para ele, mas de que forma eu posso trabalhar isso dentro de mim, Camila? A primeira coisa é você identificar se de alguma forma você rejeitou ele. Então, a primeira coisa, você como tutora. De repente é real isso. Nasceu uma criança, o animal ficava em casa, fica lá fora. É, sei lá, tá namorando, então não pode mais subir na cama. Tudo isso para o animal vai ter um impacto muito grande. E aí ele pode começar tanto a destruir as suas coisas, como ele pode começar a não comer. Então, se você identificou isso, aí com carinho, com jeitinho, e perceber que da mesma forma que você, ele também precisa de atenção. Ele também precisa de um momento de amor, de carinho. Então, eu diria que se você identificou-se nisso, é só você começar aos poucos a ir mudando. Então, perceba que hoje o animal faz parte do núcleo familiar. Só que, infelizmente, os animais hoje, infelizmente eu falo, eles estão invadindo cada vez mais as casas. E eles invadindo as casas não quer dizer que isso é ruim, mas quer dizer que eles têm ausência, muitas vezes, do sol, de pisar na grama, de convívio social com os outros animais. E aí você põe o animal dentro de um apartamento. Ele não toma mais sol, ele não vê mais nenhum outro animal. O animal é seu fofinho, dorme com você, fica com você. E aí, de repente, você, sei lá, arranja um trabalho. E aí você começa a ficar 10 horas fora de casa. Como é que esse animal vai reagir? Como é que vai ser para ele? Então, isso que é importante a gente falar. Então, perceba um pouquinho e vamos lá. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição, a gente pode ir ajudando, né? Acho que é isso. Só pra gente encerrar, que a Camila também tem outros compromissos dela aqui. Questão do animalzinho que ou estava na rua, ou estava no abrigo, enfim. Um animal que sofreu um abandono. Normalmente, o que a gente ouve de alguns tutores, né? Ah, eu já tinha outros animais, aí eu adotei esse animal, ele teve dificuldade de se relacionar com os outros, né? Isso tem a ver com essas questões, né? Se é que a gente pode dizer isso, com essas questões anteriores, né? O fato dele ter, sei lá, vivido na rua, ou vivido no abrigo, ou ter sido rejeitado por um outro ser humano, né? Como é que é lidar com essa questão para aqueles que adotam, né? Que fazem essa belíssima caridade, né? De adotar um animalzinho que ou estava abandonado ou estava no abrigo, mas que tem todo esse histórico e que muitas vezes o ser humano que está adotando não sabe desse histórico. Né? O animalzinho não vem com manual de instruções, né? Sim. A primeira coisa que a gente precisa saber é que toda adoção, seja de humanos quanto de animais, ela traz um ser que, de alguma forma, traz dentro dele a rejeição, o sofrimento. Os animais ainda, os maus tratos. As crianças também é muito difícil, assim, poder lidar. E aí, esse ser, ele pode adquirir o medo, da mesma forma que a gente falou, eu odeio os humanos, o animal também pode odiar os humanos. Ou odiar os outros animais da mesma espécie, porque ele foi atacado. Então, cabe a nós, humanos, que estamos abrindo o coração para eles, trabalhar bastante a paciência, não forçar o animal. E tem uma técnica, Wilson, que eu passo para vários animais e que já salvei várias vidas com ela, que é a técnica que usa-se nas crianças, na neonatologia, que é a técnica do canguru. Então, é pegar esse animal e encostar no seu coração mesmo. Se for muito filhotinho ainda, nós seus gatos. Se for muito filhotinho ainda, você pode colocar perto do coração e colocar um paninho mesmo, um sling, né, que usa para bebê. Para quê? Para que esse animal sinta-se seguro, sinta-se amado. E fazer como se fosse um mantra mesmo. Sei lá, Flor, você é amada, você é querida, você está segura, e todos os dias. Todos os dias, e com calma. O que eu percebo muito dessas pessoas, às vezes, que adotam, elas ficam tristes, sensibilizadas com a história, mas quando chega o animal, já joga no meio de todo mundo, já quer que o animal beije ela. Então, tomar muito cuidado. É um ser que vai precisar de você estabelecer a confiança. E aí eu pergunto. Tá falhando o seu áudio aí, Camila. Desligou o áudio. Agora O gato voltou. desligou o áudio. O gato desligou. Ó, é verdade. Ó, aqui, ó, tá vendo o rabo aqui, ó?
Olha lá, ele vai vir aqui. O Batatinha te ligou. O que eu quero dizer com isso? Que parte que parou, Wilson? Vê se você tá prestando atenção. Não, você estava falando da questão dos animais, de ter esse cuidado, né? De ter, daquele que chega para casa e não querer logo de cara receber beijos, abraços, né? Enfim, às vezes o tutor também está tão ansioso, né? De querer, né, um contato, né? De querer uma afetividade que na ânsia de querer ajudar, às vezes acaba atrapalhando também nessa nova convivência, né? Sim. O que eu estava falando, acho que travou, foi para a gente não violentar o animal. Então ele chegou, vai com calma. Então vai no tempo dele, percebe. E tem todo um trabalho. Então, normalmente as ONGs protetoras que resgatam esses animais, elas preparam a gente para isso. Então, prestar bastante atenção. E eu percebo uma predileção, viu, Wilson? Então, o animal maltratadinho é de raça, consegue 10 tutores. O animal maltratadinho sem raça, consegue nenhum. Então, vamos olhar para isso também. E olhar assim, é aquela coisa: inventou, sustenta. Adotou, a responsabilidade é sua. Então, tem um grande número de devoluções desses animais. E eu falei que o prazo para adaptação é 30 dias ou até mais. Então, vamos olhar para isso. Então, acho que é isso. Legal. Camila, sei que o tempo é curto, né, para você, pra gente, enfim, tá para todo mundo, mas é um assunto tão interessante que eu acho que vale a pena a gente voltar a tocar nele. Sim. No ano que vem, né, provavelmente, né, porque agora em dezembro a gente já tá com as agendas lotadas, tanto você quanto a gente aqui, então a gente volta a tocar nesse assunto. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né, como hoje é gravado, né, pode mandar mensagens pra gente, né, no chat do nosso vídeo, mandar no nosso WhatsApp também, e até ajuda para a gente fazer outras lives, né, para se aprofundar mais nesse assunto que eu acho que é muito interessante. Camila, quero mais uma vez agradecer a sua disposição aqui ajeitou ali um tempinho na sua agenda, né, para gravar aqui para a gente esse nosso bate-papo. E como último pedido, né, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente? Obrigada. Eu queria agradecer, mandar um abraço para todos e me deixar à disposição aí, se você precisar e tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Bom, então a gente vai fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer aos nossos mentores, a toda a espiritualidade que nos rege, agradecer a nós mesmos por estarmos aqui. E pedir à Mãe Maria, a Francisco, que abençoem todos os animais, todos os seres humanos, todo o nosso planeta. E que possamos viver em fraternidade, humildade e amorosidade. Então, desse lugar, eu peço licença para que a gente possa encerrar esses nossos trabalhos de hoje na paz, pela paz e com a paz. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Graças a Deus. Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente na noite de hoje. Para vocês que nos acompanharam também, muitíssimo obrigado. Segunda-feira que vem estaremos de volta em mais uma palestra aqui do Jefa Sorocaba. Segunda-feira com a Celina Sobral, ao vivo, aqui no Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Ótimo final de semana. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de vocês. Tchau.